Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Estamos então no nosso segundo programa sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Ontem falamos um pouquinho sobre o sumário, não é? Sobre o índice aqui de como é formado, as partes do livro. Então, hoje vamos começar aqui, chegamos a falar um pouquinho até do item 1, não é? Falamos que Kardec vai nos trazer aqui para novos estudos, novas palavras, para coisas novas palavras. Esse será o item número 1. Já vimos também que são 17 itens, não é? E depois, então, é que começa a questão número 1. Antes, claro, temos os prolegômenos também, que é bem curtinho. Então, no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos, lembrando que eu uso a tradução do Evandro Noleto, mas existem outras várias traduções, todas muito boas, mas muitas vezes a gente vou dizer assim, estranha, não é? Traduções diferentes. Então, só para não ficarmos assim com essa estranheza, né? Sabendo que cada um vai traduzir de um jeito, mas a ideia é sempre a mesma. Então vejamos lá. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem. Para evitarmos a confusão inerente, ou seja, a confusão que faz parte do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção, têm sentido bem definido, acepção bem definida, sentido bem definido. Dar-lhes uma nova acepção, um novo sentido, para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia, ou seja, duplicidade de sentidos. Então, se ele utilizasse essas palavras, dando mais um sentido a elas para o espiritismo, seria aumentar uma possível confusão. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, as palavras espírita e espiritismo. Esta última crença é a doutrina que está sendo codificada, ora codificada, não é? É a coisa nova que ele fala no início. Empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo. Espírita é o seguidor da doutrina espírita, né? É o espírita, o seguidor do espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical da palavra spirit, né? Então nós temos lá espiritual, espiritualismo, espiritismo, espírita, o radical é o mesmo. Cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis. Já temos uma ideia de onde vem, né? Do que quer dizer. O inteligível é conseguimos compreender o sentido da palavra. Reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria, que é ser o contrário de materialismo, como ele mesmo disse.
Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. A doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Então, o espiritismo vem nos trazer como esses dois planos existem, coexistem, e como nós estamos ligados a esses dois planos. Quando encarnados, seres do mundo físico, do mundo material. Quando desencarnados, seres do mundo espiritual, passando a condição de espíritos errantes, aqueles que estamos entre uma encarnação e outra, sendo que, como espíritos imperfeitos que somos, e vamos ver isso lá na questão número 100, ainda habitamos mundos inferiores, né? Já que a imperfeição ainda domina o nosso coração, o nosso livre-arbítrio. Temos que estar muito vigilantes para que as nossas respostas, para que as nossas escolhas não resvalem para as nossas imperfeições, para escolhas que não nos trazem um retorno positivo, se assim podemos dizer, não é? Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Nós, às vezes, não ouvimos muito, mas no meio do movimento espírita mais ativo, podemos dizer assim, não é? Nós escutamos ainda vários companheiros se referindo aos espíritas como espiritistas. Mas nós estamos mais acostumados com o termo espírita, não é? E Kardec continua: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. É aqui, olha, vamos mostrar. Não é na capa, tá? Mas nessa folha, essa folha de rosto, podemos ver lá em cima. E todos os livros dos Espíritos têm isso, todas as traduções. Olha, Livro dos Espíritos, filosofia aqui, ó, aqui, ó. Ui. Aqui. Filosofia espiritualista, Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Aqui temos a assinatura de Allan Kardec. Conseguimos ver mais pertinho, certo? E ali vem o nome do tradutor aqui, Federação Espírita Brasileira. Essa folhinha aqui de rosto. Então, como especialidade no sentido mais restrito, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Então, a doutrina espiritualista é mais ampla. O espiritismo vai estar dentro dessa doutrina mais ampla do espiritualismo, certo? O espiritualismo é o contrário de materialismo. Eu acredito que existe alguma coisa além da matéria, bem amplo, não é? O espiritismo vem nos dizer exatamente, então é mais específico, o que é isto,
além da matéria? O que é este plano que está além? O que é este plano que está além do plano físico? Quem são os que habitam este plano espiritual? Como se organiza esse plano espiritual? No sentido mais mesmo de categoria desses mundos que servem de morada para diferentes categorias de espíritos, e essas categorias são estabelecidas através da sua moral. Então, nós habitamos um mundo que esteja de acordo com a nossa, com o nosso progresso moral. Somos espíritos, estamos, não é? Como espíritos imperfeitos, e daí habitamos um mundo de provas e expiações. Ai, Cristina, fala mais sobre isso. Não, isso é só uma introdução. Vamos aprofundar muito sobre muita coisa, mas no decorrer do estudo. Agora é uma introdução, certo? Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, como generalidade prende-se a doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Nós vamos ver a relação do mundo espiritual, que é bem o que ele diz, com o mundo físico. Daí os espíritos trazerem sempre as lições. Essas lições são para nós, encarnados. Então, vamos dizer assim, quando os desencarnados pegam o Livro dos Espíritos para estudar, eles vão ter que entender que o Livro dos Espíritos foi escrito para ser estudado pelos encarnados, ele foi trazido para cá, para o plano físico, né? Então, quando o Kardec fala de espíritos, ele está falando de desencarnados. Quando ele fala de homens, e aqui homem, figura humana, ele está falando de encarnados. Então, nós vamos vendo esse cuidado em fazer com que nós entendamos como estamos inseridos nesse contexto amplo que é o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, esse mundo espiritual. O mundo físico, esse mundo encarnado, ele serve para o nosso progresso. Poderia haver no universo essa ausência de mundos físicos? Poderia, porque nós somos seres espirituais. Deus criou essa complexidade na materialidade para nos servir de quê? De instrumento para o nosso progresso. Nós reencarnamos para progredir, para aprendermos a amar. O amor é o sentimento que sintetiza todas as virtudes. Então, qual é a máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verbo destacado na máxima que Jesus diz que representa toda a lei e os profetas, o verbo amar. Continua Kardec dizendo assim: tal a razão porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Já vimos lá, não é? Na folha de rosto do livro. Porque é uma filosofia mais geral, mas que o Livro dos Espíritos vai trazer para um estudo mais específico, ok? Exatamente essas relações entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. Não vamos entrar no item 2, não é? Porque não podemos ler um parágrafo e parar, ia ficar uma coisa assim meio... Mas olha, vamos procurar estudar esse item 1. Se tivermos alguma dúvida, podemos colocar nos comentários, ok? E nós vamos então respondendo aqui na medida de que formos respondendo. Se for assim, pronto, ou seja, se a pessoa conseguir ver no mesmo dia e trazer,
no programa seguinte nós podemos abrir com as dúvidas. Se ficar muito distante, aí podemos colocar, vamos dizer, o pessoal pode assistir esse vídeo daqui a um ano, não é? Isso acontecendo, aí nós respondemos particularmente para a pessoa, ou seja, mesmo no comentário, ok? É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa do projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.